E aí? Sou eu. Ai, que pena. Porque eu não quis gravar vídeos para o canal por estes meses, não te interessa. Bem, aqui eu tive uma ideia de falar sobre a existência da alma. Muito legal esse tema, inclusive, para os espertalhões de plantão que fala que a alma não existe, o que existe é o cérebro. Esse pessoal não sabe o que a alma é. Também para os espíritas, que também não sabem o que a alma ou o espírito é. Eu pedi a algumas pessoas para que me dessem ideias do que gravar nesse vídeo de volta. E bem, não, Nick, eu não vou ensinar como dançar break à luz do tomismo, mas eu vou ensinar a como provar a existência da alma. Ensinar como provar é meio idiota, tipo, falar, vai lá, pega o meu argumento e refuta esse pessoal. Não, eu vou ensinar para vocês sobre a alma, um princípio básico para a psicologia. Essa ideia foi me dada pelo meu amigo Ruiz. Eu não sei o seu nome, o seu prenome, agora eu vou te chamar de Ruiz para todos sempre pelo resto dos séculos infinitos. Tá bom, antes de nós provarmos a existência da alma, nós temos que saber o que significa o nome alma. E depois disso, depois de ser provada a existência da alma, nós iremos dizer que a alma do homem é espiritual. E nós daremos a conclusão para isso e resolveremos algumas dúvidas depois. Como a famosíssima: como a alma pode ser espiritual se o corpo é material meu? São Tomate aqui não resolve essa não. Questões disputadas sobre as criaturas espirituais. Mas é bem dificilzinho, tá bom? Talvez até mesmo eu não consiga explicar direito. Mas, o que significa o nome alma? Antes, nós temos que partir da definição etimológica. Alma vem do latim anima, que é o primitivo para a coisa animada. Tanto que, olha só, anima e animado. Viu só? Porque o animado é aquele que possui a ânima, a alma. Mas, ora, o animado se distingue do inanimado essencialmente, isto é dizer, substancialmente, porque o animado possui uma forma substancial que o distingue do inanimado. Se você não sabe o que é forma substancial, veja meu último vídeo sobre os princípios da realidade natural. Mas, para resumir, a forma substancial é o princípio recebido na matéria a partir do qual o composto da forma e da matéria recebe a definição que é trazida pela forma. Por exemplo, vou citar um exemplo com a forma acidental, que é mais fácil de entender. Quando a brancura é recebida no homem, existe o branco. O branco recebe a definição de brancura a partir da forma acidental da brancura. Assim também, o composto animado, recebe a definição de animação ou de vida a partir da alma, como uma forma substancial. A diferença da forma substancial para acidental é que a substancial é da substância e é de algo necessário. E ao passo que da forma acidental é do acidente, de algo recebido depois de ser recebida a forma substancial. Para você entender isso melhor, cheque meu último vídeo. Não quero ficar explicando. Mas tá bom. Então nós podemos dizer o seguinte: pelo fato de que o animado se distingue do inanimado essencialmente e substancialmente, e o animado é aquele que possui a ânima, que a alma é a forma substancial do corpo físico orgânico em potência à vida. Esta é a definição de Aristóteles. Eu vou explicar. A alma é a forma substancial, ou seja, é o princípio a partir do qual o animado possui a vida. Do corpo físico orgânico, porque de fato a alma não pode existir em um anjo, que já é um espírito, que ele já é vivo por si mesmo. Não precisa de um princípio para se tornar vivo, ele já é por sua própria substância vivo. Ou seja, ele só existe no corpo físico, mas não em qualquer corpo físico, mas no orgânico. Porque não podemos dizer, por exemplo, que um robô seja capaz de receber a alma. É uma pena, mas ele não é capaz de receber a alma. Mas poderia também dizer que um metal ou um pente não pode ser capaz de receber a alma, mas somente o que é orgânico. Ou seja, o que, por exemplo, a minha carne, os meus cabelos, os meus olhos,
Eles, digamos assim, no meu todo, são capazes de receber a alma, mas não qualquer coisa orgânica. Porque nós vemos que existem coisas orgânicas incapazes de receber a alma. Por exemplo, o corpo de alguém morto. E se está morto, não é mais capaz de receber a alma, a não ser que haja intervenção divina, ou seja, um milagre. Então, por isso que é dito depois, em potência a vida. Ou seja, a alma é o princípio a partir do qual o corpo físico, orgânico, que é capaz de receber a vida, torna-se vivo. Entenderam? E este princípio não é algo integral, é algo substancial. Isto é, este princípio não é para ser entendido como um princípio integral, ou seja, um membro do meu corpo, como o coração ou o cérebro, mas algo substancial, um princípio pelo qual eu recebo a definição, como a partir da brancura recebo digamos assim, existe a coisa branca. Entendem? O coração e o cérebro são princípios integrais como assim dizer, capacitam a matéria a receber a forma, mas não são a forma substancial do corpo vivo, entende? É claro que a forma substancial, a alma, não pode existir na matéria orgânica senão através destes princípios integrais, como o cérebro e o coração. Mas ainda assim, a alma, como princípio substancial, é uma coisa, e o coração e o cérebro, como princípios integrais da vida, é outra. Não confundam, tá bom? Ok. A alma é a forma substancial do corpo físico orgânico em potência à vida. Beleza. Agora, como que nós provamos a existência da alma? Bem, os mais preparados, os mais bem preparados já conseguiram, a partir dessa própria explicação, conseguir provar a existência da alma. Por quê? Porque se o animado se distinguir essencialmente do inanimado e substancialmente, ou seja, que o animado se distingue do inanimado por uma forma substancial, e esta dita forma substancial existe no animado como lhe dando a vida, porque é por ela que ela que é por ela que o animado se distingue do inanimado que não possui a vida. Logo, esta forma substancial que está no animado, que lhe dá a vida, é a alma. Porque literalmente essa coisa se encaixa na definição que temos da alma. A forma substancial que dá vida ao corpo, orgânico e potência à vida. Então, se existe algo vivo, como uma vaca, uma planta, e esta coisa se distingue do que é não vivo, como um metal, como uma rocha, se tem que se distinguir por algum princípio substancial, algum princípio que lhe dê a essência de ser vivo. E esta coisa é a alma, como é evidente, já que quando duas coisas se distinguem substancialmente, têm formas substanciais distintas. E se uma tem A e a outra tem B, a forma substancial desta aqui dá A e a forma substancial dessa aqui dá B e não dá A. Então, se esta coisa aqui é animada e tem a vida, e esta coisa que é inanimada e não tem a vida, e estas duas se distinguem substancialmente, a forma substancial desta aqui lhe dá vida. E assim se encaixa na definição de alma. Ao passo que a forma de substância desta aqui não lhe dá vida. Então, não tem alma. Assim, tudo que tem alma é vivo. E todo corpo que é vivo tem alma. Não é tudo que é vivo, mas todo corpo que é vivo. Então, provamos a existência da alma. Mas, calma, Lucas. Então quer dizer que as plantas têm alma? Até o meu cachorrinho, os insetos têm alma, Lucas Queiroz? Sim, sim, tem alma. Mas eles vão pro céu? Não. Não, a menos que você seja escotista. Mas, propriamente falando, a alma da planta e a alma do animal irracional não são almas espirituais, são almas corpóreas, por assim dizer. São almas, melhor dizendo, que não têm o ser per si subsistente. Bem, de falar ser per si subsistente é meio estranho, porque isso a gente diz de Deus. Mas, tipo, elas não são substâncias
que podem se separar do corpo, como a alma do homem, que eu explicarei depois. Mas são coisas que são unidas ao corpo e não podem se separar deles. Assim, a morte do corpo é a morte da alma para os que não são racionais, como a planta e o animal irracional. A menos que Deus mantenha a existência destas coisas. Porque, digamos assim, Deus é onipotente, Deus pode fazer tudo. E quando duas coisas se distinguem realmente, Deus pode separar uma da outra. Então, se a forma substancial ou a alma se distingue realmente do corpo físico orgânico e potência vida, então Deus pode separar a alma do corpo orgânico e mantê-la existente. Não pode fazer o mesmo da matéria com relação à forma, porque a matéria depende o seu ser da forma, ao passo que a forma traz o ser para a matéria. Por isso, tá bom, senhores escotistas, que Deus não pode manter a matéria-prima existindo sem uma forma. Tá bom, hein? Eu acho que eu pulei muito o assunto do vídeo. Enfim, agora nós iremos provar que a alma do homem é espiritual. Ui, essa é a parte mais complicada. Chamem os seus pais e crianças para poderem explicar para vocês o que eu vou ensinar. Eu não sei porque eu tô falando assim. Bem, nós podemos provar a espiritualidade da alma humana a partir do conhecimento do homem. E vocês vão entender. Antes, o que é conhecimento? O conhecimento é, impropriamente falando, a união do cognoscente, aquele que conhece, com o cognoscível, a coisa que pode ser conhecida. Ou seja, eu digo que eu conheço algo quando eu me uno com este algo através do conhecimento. Mas esta união pode acontecer de duas maneiras, e somente de uma está certa. À medida em que digamos assim, a coisa está em mim ou eu vou para ela. Nós não podemos dizer no conhecimento que eu vou para a coisa, mas sim que a coisa está em nós. Ou melhor dizendo, que o meu conhecimento ou a coisa conhecida está fora do meu intelecto. Isto é falso. Não. A coisa se une ao meu intelecto estando no meu intelecto através de uma ideia, de um conceito, de um conhecimento. O intelecto só poderia se unir a algo fora dele, que não formando algo dentro de si através do desejo ou da vontade, que se inclina para aquilo que não tem. E se tem, não se inclina para aquilo, porque já tem. Resumindo, o conhecimento, sendo a união do cognoscente com o cognoscível, existe no cognoscente. E a coisa, enquanto conhecida, isto é, a coisa que se une ao cognoscente, existe no cognoscente através do conhecimento. Eu não quero dizer com isso que as coisas só existem através do conhecimento, mas que a coisa que é significada no conhecimento existe e se une ao cognoscente, ou seja, a coisa está no cognoscente, para assim então podermos dizer que o cognoscente conhece. Entenderam? Se não entendeu, volta o vídeo. Se bem que realmente ficou confuso. Tá bom. Quando alguém conhece algo, este algo existe nele. Através do conhecimento, é claro. Tá bom. E Lucas, por que você me disse isso? Porque, vamos lá. Se o cognoscente conhece outra coisa e esta outra coisa existe nele através do conhecimento, então o ser do cognoscente não é limitado para si mesmo, mas é de certa forma ilimitado, porque ele abrange não somente a si mesmo, mas o outro, já que quando ele conhece outra coisa, ele basicamente abrange o seu ser ao outro e traz a coisa para si. Assim, o ser do cognoscente é de certa forma ilimitado, e quanto mais é capaz de conhecer da coisa, mais é ilimitado. Ou seja, mais é capaz de não somente ser limitado a si mesmo, mas se estender ao que não é si mesmo. Então, Lucas, quando um animal irracional conhece outra coisa, ele tem de certa forma uma ilimitação? Sim e não. E quando
O animal, sim, conhece algo e, em certo sentido, é chamado ilimitado, porque não é limitado somente assim, mas se abrange ao outro. Mas não podemos dizer que o animal é completamente ilimitado, no sentido de poder conhecer toda a coisa. Por quê? Agora é o que eu vou lançar a cartada final. Lembram quando eu disse que o conhecimento existe no cognoscente e que por isso o cognoscente é de certa forma ilimitado? Nós temos que saber que o princípio da limitação é a matéria. Ou seja, quanto mais material uma coisa é, mais é limitada pela matéria. E a matéria limita a forma. Porque, digamos assim, a humanidade podendo existir nesta ou naquela matéria, ou neste ou naquele sujeito, é limitado a esta ou aquela quando se une com ela. Digamos assim, a matéria é o princípio da limitação, porque quando recebe uma forma, incapacita esta forma de estar em outra. Ou seja, limita esta forma somente àquela matéria. Por isso que nós também dizemos que a matéria é o princípio da individuação, mas eu não vou debater isso, tá bom, viu? Seus escotistas, seus suarenses, ouviu bem? Não vou debater isso agora, qualquer outro dia, talvez. Então, se a matéria é o princípio da limitação e da finitude, e um adendo, os anjos são mais infinitos que o homem, e o homem é mais infinito que o irracional, e o irracional é mais infinito que a árvore e o corpo inanimado. Então, se a matéria é o princípio da finitude e o conhecimento implica em certa infinitude, o conhecimento de certa forma se opõe à matéria. Então, se o cognoscente é capaz de conhecer toda a coisa, é porque o cognoscente está ao todo separado da matéria. Porque, como eu falei, o conhecimento se opõe à matéria. Tanto que Aristóteles mesmo vai dizer: as plantas não conhecem o outro por conta da sua imaterialidade. Então, se o homem é capaz de conhecer tudo da coisa, porque o homem é capaz de conhecer a essência da coisa, que é tudo que a coisa é, então, porque o conhecimento implica em certa ilimitação e a matéria é o princípio da limitação, logo, o homem, sendo capaz de conhecer a essência da coisa, tem o seu intelecto imaterial. Nossa, não? Isso não quer dizer que o homem é imaterial, mas que ele tem um intelecto imaterial. Como assim um homem tem algo de imaterial unido com algo material? Eu vou resolver esta dúvida no fim do vídeo, se acalma. Mas uma dúvida para ser respondido agora. Agora. Como que o animal, o irracional, é capaz de conhecer algo, mas ainda assim não tem alma espiritual? Aí que São Tomás de Aquino lança a cartada mestre. O conhecimento sempre implica em certa imaterialidade, mas inclusive nos animais irracionais, mas ainda assim não é completamente imaterial. Isto é dizer que o conhecimento nos animais tem certa imaterialidade, mas que é condicionada à materialidade. Isto é, o conhecimento, a sensação é condicionada ao sentido. Tanto que se houver algum problema no sentido, a sensação vai ser condicionada a estar ruim. Assim, é imaterial no sentido de representar intencionalmente a coisa que é sentida. E também do animal não estar limitado a si somente. Mas não é completamente imaterial no sentido de ser algo espiritual. Mas é imaterial no sentido de ser aquela conclusão que nós dissemos, que a matéria é o princípio da limitação e o conhecimento se opõe à limitação. Mas porque o animal não pode conhecer a essência universal da coisa, assim não pode conhecer toda a coisa. E assim o seu conhecimento não é completamente imaterial, mas é limitado pela matéria. E assim não dizemos que o animal tem um ser espiritual, e nem que tem uma forma substancial espiritual, porque é limitado pela matéria, inclusive seu conhecimento. Mas ainda assim, nós podemos lançar um corolário dizendo que, com mais perfeito sentido, mais ele se eleva na matéria, isto é dizer, nos níveis materiais. E quanto mais elevado é nos níveis materiais, mais próximo é da espiritualidade. Então, dos sentidos,
o mais imperfeito e o mais material de todos é o tato. Depois vem o paladar, depois vem o olfato, depois vem a audição e por último, ou melhor, por primeiro, que é o mais imaterial de todos, temos a visão. E por que a visão é a mais imaterial e a imaterialidade capacita o conhecimento, assim, através da visão, conhecemos muito mais coisas que através dos outros sentidos. E assim, ela é muito mais desejada que os outros sentidos. Mas os sentidos não acabam aqui somente no exterior. Temos os sentidos interiores, como por exemplo o sentido comum, que é basicamente a atenção ou coisa do tipo. Me desculpa se eu estou errando. Temos a memória e a fantasia. E também temos a estimação sensível, que é um instinto natural para nós, uma prudência natural para nós agirmos para isso ou para aquilo. A memória e a fantasia são evidentes. A fantasia é a imaginação. A imaginação é o pico da matéria. Isto é dizer, é a coisa mais imaterial que a matéria pode ser. Não é espiritual, é claro, mas é do sentido de estar mais próximo do que é imaterial. Não estou, repito, dizendo que a imaginação é espiritual, mas que se aproxima do espiritual. E assim participa de certa maneira da imaterialidade, mas é condicionada pela materialidade, como eu falei acerca dos sentidos exteriores. E assim, e tanto que a imaginação é tão imaterial que acima dela temos o próprio intelecto, que é completamente imaterial. Ou seja, a imaginação é o pico, é a coisa mais elevada da materialidade, da realidade material. Entendem? Então, quando o conhecimento sensível é dito ser imaterial, não é no sentido de dizer que ele é espiritual. E também ele não é espiritual, justamente porque ele não é capaz de conhecer toda a essência da coisa. E justamente porque ele é limitado pela matéria. Mas ainda assim, porque é capaz de conhecer algo da coisa, por exemplo, que é quente, que é frio, que é pesado, que é leve, enfim, qualquer coisa que pode ser percebido pelos sentidos, ele é por isso chamado imaterial, mas não tão imaterial quanto o intelecto. Uou, foi uma grande aula, né? Isso tudo eu aprendi no primeiro livro da metafísica. E no Questões Disputadas da Verdade. Agora nós iremos para a cartada final. As dúvidas. E que só tem uma, porque eu respondi todas ao longo de todo o vídeo. Que é, como que a alma espiritual pode se unir à matéria, ou corpo que é material? Bem, isso é respondido por São Tomás de Aquino. E é incrível a resposta. Porque existe na cosmologia um princípio chamado o princípio da continuidade. Que é basicamente a coisa mais inferior do que é superior toca o que é mais superior do inferior. Digamos assim, imagina duas caixas. Uma embaixo e outra em cima. A parte de baixo da caixa de cima toca a parte de cima da caixa de baixo. Aí que está. O nosso intelecto, ou a nossa alma, é, de todas as coisas espirituais, a mais imperfeita. Porque o seu conhecimento só pode ser através da imaginação. Porque se não houver imaginação, a pessoa não consegue conhecer algo. Digo, o intelecto funciona através da imaginação. Quero dizer, a imaginação é um instrumento do intelecto. E sem a imaginação, o intelecto não pode pegar algo para conhecer. Pegar algo para tornar inteligível e conhecer. Por isso que um defeito no cérebro incapacita o homem de conhecer melhor, tipo, conhecer racionalmente. Mas não é um problema no intelecto, é um problema no cérebro. Que, digamos assim, torna obscura a imagem de que se vai se servir o intelecto. E aí já respondemos uma dúvida de como que o intelecto é espiritual, sendo que uma doença no cérebro pode acabar com o conhecimento? Porque o cérebro é um instrumento do intelecto. E se o cérebro é moído, o intelecto não vai conseguir conhecer bem. Não por sua deficiência, mas pela deficiência do cérebro. Então, voltando. Já que a alma espiritual é a mais imperfeita de todas as coisas espirituais, porque
o seu conhecimento, a perfeição da sua operação depende de algo material e o corpo humano é a coisa é das coisas materiais a mais perfeita porque é a mais complexa de todos, isso é evidente. O animal o animal irracional mais complexo de todos não chega aos pés do homem menos complexo de todos, o do mais burro, por assim dizer. Por conta disso, o, eles, esta substância espiritual imperfeita que é a alma e este corpo natural, orgânico, perfeito que é o corpo, eles se tocam. E como que e por que a perfeição natural do corpo humano depende da alma e a perfeição da alma depende do corpo? Eles, quando se tocam, a alma compartilha o seu ser com a matéria. Compartilha seu ser com a matéria. E assim, sendo um só ser, a alma e a matéria, porque um depende do outro para a sua perfeição, eles formam o homem. Então, é assim que ocorre a união da matéria com o imaterial, à medida em que o imaterial, sem se misturar com o material, compartilha seu ser com ele. Porque, como eu falei, o que é inferior do superior toca o superior do inferior. E porque o inferior do superior depende do superior do inferior e vice-versa, eles compartilham o mesmo ser. E de fato, é a alma que dá o ser do ser vivente, o ser racional ao corpo. Mas a dúvida é como que como que o conhecimento pode passar do material para o imaterial? Isso também é respondido desta maneira. Vocês não se lembram lá quando eu falei que a fantasia é das coisas materiais a mais imaterial? Pois é, a fantasia está para o intelecto como a parede colorida está para a minha visão. Aristóteles mesmo diz isso. E assim como a minha visão consegue captar a parede, assim também o meu intelecto consegue captar a fantasia, ou aquilo que a fantasia representa. Porque, de fato, a fantasia é a mais imaterial das coisas materiais. E assim por assim dizer, é meio difícil. E assim, porque é a mais imaterial das coisas materiais, toca a mais material das coisas imateriais, que é o intelecto, porque o intelecto o intelecto humano é mais limitado que o intelecto dos anjos. E assim, por isso é dito ser mais material, não é no sentido de ser corpóreo, tá bom? Por conta disso, eles se tocam. E deste aqui, que é a fantasia, passa para o intelecto. Porque se tocam. Não é um toque físico, é um toque ontológico. O princípio da continuidade é muito importante para isso. É muito importante. E porque se tocam, um pode servir o outro. Tanto que, se não fosse através da fantasia, o intelecto não poderia ter contato com as coisas do exterior. Por mais que existissem os sentidos externos, se não existisse a fantasia, o intelecto não poderia conhecer a coisa da realidade, porque os sentidos externos estão muito longe do intelecto, ontologicamente falando. E assim, tem que haver um intermédio entre o intelecto e os sentidos, que é a fantasia. A fantasia é um intermédio porque é a mais imaterial das coisas materiais e assim está mais próxima do intelecto e é material, ou condicionada à matéria e assim está próxima aos sentidos e os une. Tanto que o que está no sentido não pode passar para o intelecto senão através da fantasia. E por conta disso, não é impossível que o nosso conhecimento passe da matéria para a nossa alma espiritual, porque simplesmente passa através da fantasia, que toca ontologicamente o intelecto. Não, digamos assim, age, não como se movesse o intelecto, mas como se oferecesse a coisa a ser conhecida pelo intelecto. E o intelecto conhece a coisa da fantasia a partir de algo chamado abstração. Porque o conhecimento na fantasia ou na imaginação não é 100% inteligível ainda. É inteligível em potência. Por mais imaterial que seja, inteligível apenas em potência. E assim o intelecto abstrai aquela inteligibilidade em potência e a torna em ato. E assim traz para si aquilo que estava em potência na fantasia, que era a inteligibilidade.
Como isto ocorre, de fato, eu ainda não sei explicar 100%, mas abstrair vem do latim abstraire, ou extrair de. O intelecto extrai a essência, a natureza que ele conhece da fantasia, em que é inteligível apenas em potência. Ou seja, o intelecto lança sua luz espiritual sobre a fantasia e torna aquilo que era inteligível em potência inteligível em ato. E assim conhece a coisa, traz o que estava na fantasia como material para si de um modo espiritual. E desta maneira, o intelecto é capaz de conhecer. Se não fosse pela fantasia, veja a perfeição, a sabedoria de Deus. Se não fosse pela fantasia, o nosso intelecto seria cego. Então, nossa, é muito perfeito isso, Deus é muito sábio. Deus balanceia a imperfeição de um ser com a perfeição do outro. Isso pertence à sabedoria. Isso, porque é uma ordenação, né? Talvez a partir daí nós provemos a existência de Deus. E é claro que nós podemos provar a existência de Deus a partir da alma. Porque a alma humana é imaterial. E o imaterial não pode surgir do material. Ah, Lucas, mas você acabou de dizer que pode surgir, mas de uma maneira diferente. Quando eu falo imaterial não pode surgir do material, é no sentido de o material não pode criar o imaterial. Um corpo não pode criar um anjo. Por mais que o conhecimento passe do material ao imaterial através do imaterial. Ou seja, através do intelecto. Esqueci, inclusive, de fazer a distinção entre o intelecto agente e o intelecto paciente. Mas, já que já passou, então não preciso fazer não. O intelecto agente é o que abstrai. O intelecto paciente é o que recebe o conhecimento abstraído do intelecto agente. Tá bom. Continuando. Por que o que é imaterial não pode surgir do material? Ou seja, não pode ser criado pelo material? Para existir, tem que ser criado a partir do nada. Sim, todos os anjos e todas as almas humanas são criadas a partir do nada. Isso não vai contra as leis da física, nem contra as leis da metafísica. Porque é impossível algo surgir do nada tomando nada como a sua causa. Mas a causa da alma humana vir do nada é Deus. Por quê? Nenhuma coisa particular, nenhuma coisa limitada, nenhuma coisa criada é capaz de criar, ou seja, é capaz de fazer algo do nada. Porque para fazer algo do nada, você tem que ser capaz de fazer o ser em absoluto. Mas todas as coisas que são limitadas são particulares, ou seja, fazem apenas parte da coisa e não o todo absoluto que ela é. E assim, nem mesmo os anjos podem criar. Tá bom? Tá bom? Tá ouvindo, hein, Sanches? Tá ouvindo? Portanto, já que Deus é o ser absoluto, capaz de criar o ser total da coisa, se a alma humana existe, logo Deus existe, porque a alma humana foi criada a partir do nada. E só Deus pode criar a partir do nada. Porque só ele pode fazer o ser absoluto. Também podemos provar de outra maneira. A alma humana, porque pode durar para sempre, necessita de alguma potência que aguarde para sempre. Isto vai contra os aniquilacionistas que dizem que a alma humana morre quando morre o corpo. Não. A morte é a separação do corpo da alma, ou quando algo perde a vida. Mas a morte a morte em nós ocorre porque nós somos formados de elementos opostos, que é explicado pela entropia. Mas a alma humana, aquela substância espiritual imperfeita, que nós chamamos de nossa alma, não é formada de elementos opostos. Ela é imaterial. Então ela não pode padecer da corrupção natural. E assim ela vive eternamente, a alma é imortal. E porque vive eternamente, ela vive um tempo infinito, para frente. Mas isso não seria capaz se não se houvesse uma potência que guardasse a existência dessa alma. E porque é um tempo infinito, tem que ser uma potência infinita. Porque quanto mais o valor do efeito é o valor da causa. E quanto mais dura o tempo do efeito, mais potente deve ser a causa. E se o efeito dura um tempo infinito, deve existir uma causa de um poder infinito. Omnipotência próprio de Deus.
Logo Deus. Mas por que a alma humana não pode existir por si mesmo por um tempo infinito, Lucas Queiroz? Simples, porque não pode guardar sua própria existência por um tempo infinito. Porque não tem uma potência infinita. Portanto, de fato, se tivesse uma potência infinita, deveria ser o próprio Deus, que é onipotente. O que não é certo, tá bom? Ou você vai me dizer que a alma humana é Deus? Diga pra você ver só. Diga pra você ver só se eu não apareço na sua casa e te refuto completamente, você e toda a sua família. Enfim, eu espero que eu esteja gravando, né? Eu tô gravando, ainda bem. Então, até mais. Esse vídeo foi maravilhoso. E a mesma coisa que podemos dizer da alma humana acerca de Deus, também podemos dizer do anjo, porque o anjo é criado do nada e existe um tempo infinito. E do universo, que vai existir por um tempo infinito, por mais que a entropia talvez não concorde muito com isso. Então, até mais, pessoal, até o próximo ano.